Graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso podcast Guaratiba Flow. Estamos aqui hoje com o pastor André Oliveira, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre seu processo de conversão, a sua caminhada, sua vida ministerial e seus planos para o futuro. Pastor André, é um prazer receber o senhor aqui hoje conosco. Não sei se tu sabe, né, a gente tem um ponto em comum, né? Quando eu cheguei na Atitude, em 2015, final de 2015, aí e minha família, eu fui parar na célula do Geraldo e da Raquel. Então, naquela época, o senhor discipulava eles, né? Uhum. E o Geraldo me discipulou, foi meu primeiro discípulo na Atitude. Então, de certa forma, você é meu avô espiritual também, que quando a gente chegou, a gente teve essa ligação indireta através do Geraldo, né? Sim, sim. E eu queria saber de ti, o pastor André, como é que foi o teu processo de conversão, como é que foi a sua caminhada? Eu sou nascido lá evangélico, né? Uhum. Meu pai fez seminário, aliás, o mesmo seminário que eu fiz depois, ele fez antes de mim, fez em 77, e quando ele estava para se formar, ele se formou em 81, e eu nasci em 81, então eu nasci praticamente dentro do seminário. Uhum. E quando eles foram convidados para pastorear uma igreja de Nova Friburgo, eu tinha 15 dias de idade, né? Então, foi ali que eu entrei numa igreja pela primeira vez, com 15 dias. Mas isso não me eximiu de me converter, né? Uhum. Muita gente que nasce em lar evangélico acha que não precisa de conversão, porque traz o DNA, né, do pai e da mãe, mas isso não é verdade, né? Todas as crianças precisam se entregar a Jesus, se arrepender dos seus pecados, né, e ser batizado, né, receber o Espírito Santo. E o meu processo de conversão, ele foi... Eu me batizei aos 9 anos de idade, né? Já tinha ali uma experiência de ter sentido um toque de Deus durante um culto, durante um apelo. Meu pai é muito tradicional, fazia aqueles apelos com hinos do cantor cristão, e era um momento bem emocionante, e eu lembro de eu chorando naquele apelo, e aí eu sinto que ali o Espírito Santo me tocou, assim, né? Depois disso tiveram outros encontros com Deus, né? Mas são momentos são momentos decisivos também, mas a primeira vez foi num culto, né? E eu lembro que eu chorava, e minha mãe falava, vamos lá na frente, eu falava, não quero lá. E naquela época tinha esse paradigma, né, que você, para aceitar Jesus de verdade, você tinha que ir lá na frente, né? Isso. Você tinha que levantar a mão e tinha que ir lá na frente, para todo mundo te ver. Mas no meu caso, não. Eu chorei muito, decidi me batizar, mas não fui à frente. Só senti realmente um toque de Deus naquele momento. E ali, dali para frente, sempre integrado na vida da igreja, né? Nunca mais, graças a Deus, nunca me afastei, né? Bacana. Na época da minha adolescência, foi uma época complicada, né? Por conta de coisas que você tem acesso, mas mesmo assim eu estava ali na igreja, tocando na banda e tal, mas eu senti o chamado mais tarde, né? Mas o processo de conversão foi esse, né? Dentro da infância ainda, aos 9 anos de idade. Não, e a gente... Assim, como o senhor falou, né? Nascer num berço cristão não tem nenhuma garantia que vai seguir, né? Mas, graças a Deus, tu, desde cedo, teve essa caminhada. E em que momento você sentiu o chamado para o pastoreio, né? Que é outra fase, né? Tem a fase de aceitar Jesus, ter aquela caminhada, mas o pastoreio é algo que vem mais com o tempo, né? Como que foi essa... Foi natural ou teve um ponto de partida específico? Não teve nada de natural. Na verdade, a gente... quem é filho de pastor sempre ouve isso, né? Você vai ser pastor também, igual teu pai. Você vai assumir a igreja que seu pai está pastoreando depois que depois que se formar. E eu, na minha adolescência, não sentia chamado pastoral nenhum, então eu fiz vestibular, fiz o curso de engenharia química pela UFRJ, e fiz concurso para a Petrobras, fui trabalhar, me casei, tive 2 filhos, e tive uma filha. Meu segundo filho já estava no seminário. E fiquei na Petrobras por 2005 a 12 anos, né? 2005 a 2017. Mas no ano de 2011, né, eu lembro que a nossa igreja tinha uma tradição
que era eleger um pastor do mês jovem, que era um mês que o pastor sênior tirava férias, né? Uhum. Aquilo mexeu muito comigo e uma sementinha que estava lá dentro, desde pequenininho, ela desabrochou, né? Então eu fiz o seminário em 2011, no ano 2013 vim parar na Atitude, e aí o chamado foi ressaltado, né, por conta da igreja evangelística que nós somos. E aí o fervor e a alegria de ver pessoas se convertendo todo domingo, de ver células se multiplicando, de ver discipulados, pessoas, testemunhos, tudo isso foi mudando nossa vida. E aí, quando eu terminei o seminário, eu tinha certeza que eu queria seguir o ministério pastoral. Pô, bacana. Pô, nessa caminhada, caminhada desde criança, deve ter visto bastante testemunhos impactantes, bastante Sim. milagres Com certeza. não só na sua vida, mas na vida do corpo ministerial, da igreja. Tem algum testemunho impactante que tu te destaca nesse processo todo, nessa caminhada toda que o senhor tem? É difícil até escolher um, né? Porque tô com 40 anos, né? E eu brinco que eu tô na igreja há 40 anos. Então, nasceu, né? A gente vê de tudo, né? A gente vê... Houveram fases na minha vida, né? Os primeiros 20 anos da minha vida, eu fui pastoreado... Os primeiros 30 anos, praticamente, eu fui pastoreado pelo meu pai, dentro de uma igreja muito tradicional, dentro de uma igreja muito pragmática, né? Com muita dedicação, muito zelo. Eu não jogo fora esse período da minha vida, onde muita dedicação ao estudo da palavra. Então, havia muito estudo da palavra, havia muitas atividades assim de comunhão. E o meu pai sempre foi um evangelista, então sempre fez apelos. E eu lembro que sempre na virada do ano tinha batismo. Não tinha batismo toda vez, mas sempre tinha no final do ano. E esse período foi um período de reconhecimento, de ver realmente o que é a Bíblia, o que é o Senhor, e de buscar. E ali algumas coisas aconteceram, né? Mas quando eu assumi o ministério pastoral, é como se você fosse para frente de batalha, né? E aí se eu te contasse antes disso, eu ia contar muita coisa que meu pai viveu, né? Que ele viveu alguns milagres também. Mas quando a gente assume o ministério pastoral e que você abre uma célula, e assim, para mim, o mais marcante, eu vi pessoas sendo curadas diante dos meus olhos. Isso é sensacional, não tem preço. Mas eu orar e a pessoa ser curada bem ali. Mas já também vi gente sendo liberta na minha frente também. E assim, um estalar de dedos, o poder de Deus, né, que é um poder infinito, esmagar um poder finito, que é o poder de Satanás. Mas, para mim, o que mais me marcou foi quando a gente decidiu abrir uma célula na nossa casa. E na nossa casa, eu lembro que eu tinha um desejo ardente de ver alguém se converter no meu sofá. Para mim, a conversão era algo tão diferente, né? Algo que só ocorria dentro da igreja, ou em algumas histórias na rua, né? Mas dentro da minha casa, no meu sofá, né? Então, eu lembro que eu fazia o roteiro de célula e eu tinha pavor de fazer o apelo, né? Porque eu ficava com medo de ninguém levantar a mão. E aí, os meus líderes, meus supervisores na época, pastor Elaine, pastor Wallace, eles falaram, não, faça o apelo, mesmo que não tenha nem visitante, mas faça, você tem que acostumar a fazer. E foi uma época de aprendizado muito grande. E eu lembro, assim, a primeira vez que todo mundo estava de cabeça baixa, e eu pedi para alguém levantar a mão, e uma pessoa levantou a mão. E aquilo ali, nossa, aquilo ali foi um momento assim, uau, tipo, meu Deus, a pessoa levantou a mão. Ela aceitou a Jesus, ela tem a vida eterna. Foi uma coisa assim, meu Deus, ela vai para o céu. E assim, sabe, para mim, eu queria sair dali, correr, gritar. E olha que eu já vi gente sendo curada, gente demoniada sendo liberta, já vi cada coisa, experiências pessoais de livramento do Senhor. Mas para mim, aquilo ali foi a hora onde deu um clique em mim, onde eu provei daquele mel e falei, meu Deus, não quero nunca mais me livrar disso, eu quero ter isso pro resto da minha vida. Eu quero fazer apelo e ver pessoas se entregando para Jesus, que é o maior milagre que existe. Até porque os milagres, essencialmente, ele tem prazo de validade, ele começa e termina.
Agora, quando aceita Jesus, quando é salvo, é eterno. É eterno. Não tem mais como milagre voltar. eterno. Né? Então, isso que é o gostoso do Evangelho, saber que está resgatando pessoas para Cristo. Né? E confirmou meu chamado, né? Porque ali naquele momento, no seminário você estuda muito e você fica muito cético às vezes, né? E chegou um momento que eu percebi, falei, ué, esse negócio é real, né? Não é brincadeira, eu estou aqui na simplicidade, lendo um roteiro, né? E a pessoa receber Cristo daquela forma. Depois nós tivemos uma cura dentro dessa célula também, que foi a primeira cura da nossa vida também. Para nós também foi sensacional, que foi uma menina que ela tinha leucemia e ela já estava até usando peruca na época, e a gente pediu para ela ajoelhar no tapete da nossa sala e todo mundo impôs as mãos, inclusive os visitantes não crentes impuseram as mãos, e a gente orou por ela e questão de 2 semanas ela chegou lá com o exame e não tinha mais, o indicador do câncer estava zerado e ela não tinha mais câncer. Então, assim, mas ela não fez tratamento? Fez tratamento. Mas foi algo, assim, sobrenatural e algo que marcou muito a nossa... Porque foi muito rápido, né? Quando viu, acabou. Né? Não, esse tipo de testemunho só reafirma, né, que tem uma corrente que fala que milagres acabaram, não estão acontecendo, mas quando a gente está com intimidade, vivenciando o Evangelho, a gente vê as coisas acontecendo. Né? E só quem está com a mão na massa mesmo que vê as maravilhas de Deus na questão dos milagres mesmo, né? Pastor André, eu lembro quando eu cheguei na Atitude, eu não tinha ideia como é que funcionava célula, discipulado. Eu tinha nascido em lar cristão, só que eu fiquei um bom tempo afastado, me reconciliei em 2013 e vim parar na Atitude em 2015. Daí, quando comecei o discipulado com o Geraldo, ele começou a trabalhar comigo a questão do tempo a sós com Deus. E eu não tinha, assim, eu não reservava espaço para fazer devocional, não tinha nada disso. E eu não tenho uma regra muito clara, cada um vai se adequando de acordo com a sua necessidade. E no seu tempo a sós com Deus, como é que começa o processo? Como é que é o seu dia a dia? O meu tempo a sós com Deus é no meu levantar. Eu, antes de escovar a dente, eu falo com Deus. O primeiro lugar que eu vou na casa é lá para minha poltrona, lá na sala. Está todo mundo dormindo ainda. E eu abro lá, eu tenho um aplicativo, eu abro lá caixinha de promessa, eu vejo um versículo que chega. Às vezes eu estou com meu coração aflito, ou eu preciso desabafar com Deus. E eu não tenho assim, tem que ouvir uma música, não sei o que, não. Eu geralmente uso esse tempo com um relacionamento franco, porque Jesus disse que nós somos amigos dele. E amigo você não conversa com cerimônia, né? Amigo você conversa abertamente. Então, às vezes eu acordo, o primeiro pensar meu, eu já entrego ao Senhor. Às vezes eu estou com alguma aflição, algum temor, e ali logo na cama eu já falo: Senhor, esse dia é para o Senhor, obrigado porque eu acordei. Na minha janela dá para ver um monte assim, né? Tudo. E eu lembro sempre do Salmo 121, né? Levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí eu lembro que eu já vivi muitas experiências no meu tempo a sós com Deus, de respostas imediatas do Senhor, de Ele mandar eu abrir um texto, dele falar: abre aqui. Hoje de manhã mesmo, eu estava lá com a Bíblia na mão, falei: Espírito Santo, o que você quer falar comigo? Ele falou para mim: abre em Joel 2. E eu abri, falei: Joel? Tem um pouco que eu não leio Joel. Eu abri o livro de Joel 2 e estava lá uma palavra certa ao meu coração. E hoje de manhã mesmo eu tive uma experiência sobrenatural no TSD, porque eu acordei muito congestionado, muito com o peito esquisito. Nessas épocas de Covid, você não gosta de acordar assim, né? Você fala: será que eu estou resfriado? E o tempo virou muito rápido. Eu fui lá para fora, tinha um solzinho, um tiquinho de sol só na minha varanda. E Deus me lembrou um texto de Malaquias 4, verso 2, onde ele diz, né: para aqueles que temem o meu nome, o Senhor se levantará como um sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E eu lembrei que no meio daquela nuvem toda tinha um facho de sol ali. Eu falei: Senhor, seja o meu sol em mim. E eu lembro que eu fiquei ali um pouco, e o próprio Espírito Santo falou comigo assim: entra que está muito frio, vai lá para dentro. Eu deitei no sofá, adormeci novamente. E quando eu acordei,
Eu acordei orando novamente, eu acordei já conversando com Deus de novo. E quando eu acordei, o Espírito... Aí lá fora estava muito feio o tempo. Estava muito fechado de nuvem, aquela garoa fina, né? E o Espírito Santo falou assim, vai lá fora. Aí eu olhei lá para fora e falei, mas Senhor, não tem sol lá fora. Não, vai lá fora. Aí eu abri a porta, obedeci logo e fui lá para o mesmo lugar que eu estava. E na hora que eu cheguei no lugar, o céu se abriu. Tremendo. E o sol brilhou em cima de mim no mesmo segundo. E a minha única reação foi dizer, eu também te amo, Senhor. Na mesma hora eu falei. Uau. Porque eu senti que Ele estava dizendo ali para mim, que aquele sol, aquela cura, e era para mim. E era uma demonstração de amor dele. De abrir as nuvens e fazer aquele sol brilhar exatamente no lugar que eu estava. E eu só pude responder, eu também te amo. Se o Senhor me ama, eu também te amo. Então, tempo a sós com Deus não é uma disciplina espiritual. Tempo a sós com Deus é relacionamento íntimo. Tem uma coisa que é mais importante do que você conhecer a Deus, é Deus te conhecer. Jesus diz lá em Mateus 7, né? Direi para aqueles que estarão à minha esquerda, apartai-vos de mim, né? Vós que praticais a iniquidade, não vos conheço, né? Então a gente precisa se deixar conhecer. Jesus precisa te conhecer, você tem que ser transparente. E nessa transparência vive esse tipo de vez em quando, né? Não todo dia. A gente conta assim, parece que é todo dia, mas não. Você vive essas experiências. Não, é tremendo. E hoje foi um dia bem atípico, né? A gente teve... eu estava pelo Recreio, tinha um arco-íris vivo de uma forma absurda, que eu nunca vi daquela forma. Eu achei hoje está um dia um pouquinho diferente mesmo, né? Então, quando a gente está voltado totalmente para Deus, a gente consegue ver Deus em todos os detalhes, né? Numa frecha de luz, de sol, a gente consegue enxergar Deus. Consegue chegar ao e é tremendo isso, né? São experiências que a gente vai guardando e vai só alimentando a nossa fé e vendo como é importante a gente estar alinhado com o nosso Pai, né? Poxa, André, tu está nesse processo já há bastante tempo e tem alguns planos já em andamento. E, em breve, a igreja já existe, né? A Igreja Batista Atitude em Portugal, de modo virtual. Foi aberta oficialmente ontem. Isso. A gente conseguiu finalmente o registro nacional reconhecer a igreja. Então, hoje ela já é uma firma existente em Portugal, né? E o senhor vai chegar no território... Eu sou presidente da igreja sem nunca ter botado o pé em Portugal. São coisas da tecnologia, né? Fizemos tudo à distância. Hoje, uma vez até o pastor Josué falou, né, que a tecnologia é para alcançar o evangelho de todo mundo. Onde tu não tinha acesso, vai ter acesso de alguma forma. Então, se o diabo usou isso aqui para te distrair, Deus reverte para a glória dele. Para a glória dele, exatamente. E tu vai chegar na Europa, que é um país que tem esfriado ano a ano, né? É um continente, né? O continente europeu, ele já foi berço de vários movimentos cristãos. Sim. E é um cenário totalmente adverso, né? O Brasil tem até numa crescente e chega na Europa num cenário de esfriamento. O que você traçou de estratégia para ganhar Portugal e a Europa para Cristo? O Senhor, quando me enviou em 2020, Ele falou ao meu coração que eu devia ir para lá, né? Uma das coisas que confirmou o meu chamado foi uma indignação no meu coração, porque as próprias agências missionárias se esqueceram da Europa, né? É muito apelativo mandar um missionário para o Senegal, para o Iêmen, para o Iraque, para Bangladesh, e aí mostra aquelas cenas onde está todo mundo com uma escassez tremenda, fome, pobreza. E as pessoas precisam de ajuda de fato. Mas Deus nunca mandou eles se esquecerem da Europa, né? E eu entendo que a Europa, ela não está dessa forma à toa. Ela está dessa forma porque a gente parou de pregar lá, né? Não existe lugar difícil. Existe evangelista calado. Então, assim, eu te pergunto, Guaratiba é fácil? Não é fácil. A gente sabe que é difícil também. Mas... aqui tem um evangelista de boca aberta. Por isso que a igreja de Guaratiba vai crescer e vai ser uma das maiores igrejas desse bairro. Amém. Agora, em Portugal, Deus está fazendo um movimento. Muitas pessoas estão indo para lá, brasileiros. Brasileiros sempre foram para Portugal para tentar a vida. Isso não é novidade. Mas pastores ir para lá abrir igreja é novidade. Isso não é assim.
Teve um tempo onde tinha a crise dos dentistas, você lembra disso? Lembro. Né? Os dentistas brasileiros indo para Portugal. Mas você nunca viu a crise dos pastores indo para lá abrir igreja. E agora eu nunca coloquei o pé lá, já tenho 3 amigos lá que abriram igreja lá. E eu louvo a Deus por isso, porque é um país que vive um deserto espiritual, né? Impressionante. Só que assim, quando você está num lugar desértico, qualquer aguinha que você joga vai nascer, né? Porque é aquela coisa, as pessoas estão com muita sede. Elas não sabem que estão, mas quando você demonstra água viva para eles, eles não vão querer outra coisa. Então, eu creio no poder do Evangelho. Então, quando você fala de estratégia, a minha estratégia é abrir minha boca, é pregar o Evangelho. Não tem muita diferença. Então, assim, você vai trabalhar com estudantes, eu não creio nessas coisas. Acho que os ministérios têm o seu lugar, mas o Evangelho, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, ele disse para eles: olha, quando eu cheguei até vocês, não cheguei com palavras de sabedoria humana, mas pelo contrário, né, apresentei a Cristo e o Cristo crucificado, para que assim o poder do Espírito fosse ressaltado. Por que o apóstolo Paulo faz aquilo? O apóstolo Paulo chega em Corinto em Atos 18. Em Atos 17, ele estava em Atenas. E em Atenas ele faz um discurso eloquente, cheio de sabedoria, e ninguém se converte em Atenas. E quando ele chega em Corinto, ele decide então mudar o approach dele. Assim, não é com discurso eloquente que eu vou levar as pessoas a Jesus, mas com demonstração do poder do Espírito. Então, por mais ateu que você seja, por mais secular que você seja, por mais agnóstico, por mais assim, religioso, nem esquenta para aquele assunto, quando você vê o poder do Espírito Santo agindo, é inegável, né? Quem que vai negar, quem que vai deixar de glorificar a Deus? Ver um paralítico andar, um cego ver, né? Uma coluna torta se consertar, um braço travado destravar. Então, assim, isso tudo são coisas que, assim, você acha que vai acontecer? Não, eu tenho certeza que vai acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz assim: esses sinais seguirão os que crerem. Ele não diz seguirão os que vão se converter, seguirão os que crerem, somos nós. Então a gente está proclamando, porque a gente crê. O ide de Jesus vem um pouquinho antes desse versículo, né, em Marcos 16. Então, quando Jesus diz o ide, ele fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Né? É um ide um pouquinho diferente de Mateus, é um pouquinho mais sucinto, mas depois ele diz: olha, quem crê e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que creem. Então, todo mundo que crê e vai fazendo discípulos, os sinais vão junto. É a palavra se cumprindo. Né? Então, tudo bem, no Brasil é um país já acostumado, a cultura evangélica já existe aqui. Então, nem sempre é necessário que o poder se manifeste assim, com curas e milagres. Às vezes você vai levar a mensagem do Evangelho como uma esperança, e a pessoa vai realmente abrir o coração para Jesus. Mas eu creio que nesses lugares, tem países como a Estônia, 18% acreditam em Deus, né? 82% dizem que não há Deus. Chega num lugar desse, só o poder do Espírito Santo. É na total dependência do Espírito. Né? A estratégia é essa, ser dependente do Espírito. É um cenário bem adverso, né, que a gente enfrenta na Europa, né. Eu entendo também que tem a questão dos ciclos, né, que a Europa cresceu, foi esfriando, depois passou para a América do Norte, agora está aqui na América do Sul com o Brasil em ascensão, indo para a África também. Então são cenários que a gente vê que vão meio que vai rodando alguns ciclos, né. E a gente tem que romper esses ciclos, né, de alguma forma, para chegar avançar mais com o reino de Deus, né? E pegar um território que está em esfriamento, que já foi tão quente no passado, né? Tu vê a história da Europa é linda, né? Os puritanos, a reforma protestante, então a gente vê como existe uma consciência de que é uma batalha, né? A gente não vai tirar férias em Portugal, é totalmente diferente. Você tirar férias no Rio de Janeiro e você morar no Rio de Janeiro, a cidade mais bonita do mundo. Alguém falou para mim assim: ei, você deu bem, vai morar em Lisboa. Eu digo, olha, eu moro na cidade mais bonita do mundo. Existe cidade mais bonita que o Rio de Janeiro. Quem sobe o Corcovado, quem sobe o Pão de Açúcar, quem sobe a Floresta da Tijuca, quem vai ali para a Prainha, para o Grumari, olha para aquela cena e fala: meu Deus, essa cidade é linda. Então eu não estou indo passar férias em Lisboa, né? Eu estou indo evangelizar aquele povo.
Então, uma das coisas que eu tenho falado com a igreja de Portugal é, olha, é uma batalha. Toda vez que você tenta roubar terreno do inimigo, o inimigo tenta te fazer retroceder. Só que maior que está em nós do que o que está no mundo. É verdade. Assistindo a conferência na sexta-feira, uma coisa que o senhor falou me chamou bem a atenção com o lado familiar, né? Tu falou que o teu filho disse para ti, né, que deixa a Europa, a Portugal contigo, que a Europa eu assumo, né? Eu achei bem legal, assim, já os países nórdicos. Esse chamado dele de querer já buscar algo a mais, né? E um trabalho que sabe que não vai ser fácil, né? E já está querendo assumir um compromisso tão pesado, tão jovem, né? Porque é a forma como você transmite isso para os seus filhos, né? Se eu ficar transmitindo para ele como um fardo, reclamando do ministério dentro de casa, mas não. A gente lá em casa aprende a celebrar as vitórias junto com eles. Então, quando a gente diz que vai ter uma conferência, a gente não fala, poxa, criança, desculpa, vai ter uma conferência, essa sexta, esse sábado, papai não vai poder brincar com você. Não, a gente não fala dessa forma. A gente fala, criança, vai ter uma maior conferência que a gente já fez em Portugal e vai ser lindo, vamos lá ver o estúdio, eu levo eles no estúdio, fico brincando de gravar com eles. Então, assim, eu coloco eles dentro do cenário e mostrando como uma coisa positiva. E aí eles vêm com naturalidade, né? Ele, às vezes, vem para mim e me dá sugestões de como... Pai, vamos começar com célula de criança, porque as crianças chamam os adultos. Então, ele mesmo, com 8 anos de idade, né, já tem essa percepção, né? E vai avançar, sem dúvida. Isso tem a ver com como você apresenta o ministério para as crianças, né? E fica leve, assim, tu não encara a vida ministerial como um fardo, como um peso, é uma coisa tão natural. Então, é aquela coisa que tu herdou do teu pai e tu está passando para o teu filho, né? E a tendência é um legado, deixar esse legado vivo, né? Deixar esse legado vivo. A gente sabe que a grande dificuldade hoje é manter as crianças conectadas com as coisas de Deus, né? A gente tem... Eu acho que o investimento que a gente faz hoje, aqui na Atitude, especialmente com o Kids, é uma coisa extraordinária. Sim. Porque é uma semente que é plantada ali que vai ter muitos frutos que vão sendo colhidos, né? Sim. Aqui a base, sendo as crianças, a gente consegue avançar. Porque eu acredito que, de repente, um dos fatores também da Europa é esse, que a Europa não pensa muito nessa questão de filhos, um filho, quando tem, as famílias vão envelhecendo, vão se acabando, né? E não vai essa renovação. Portugal já está diminuindo a população há uns 5 anos já. Isso é horrível, isso. E tem uma questão de quebra de gerações também, né? A profecia do derramado Espírito em Malaquias capítulo 4 diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O próprio apóstolo Paulo, quando inicia o capítulo da armadura de Deus, em Efésios 6, ele não inicia falando da armadura de Deus, ele fala: filhos, obedecei vossos pais, pais, obedecei vossos filhos. Então, o que tem a ver filho obedecer pai obedecer filho com a armadura de Deus? Porque logo depois ele fala da armadura, né? Tem tudo a ver, porque batalha espiritual é uma batalha familiar. Então, essa ação que Isaías 58 fala, né, do verdadeiro jejum, quando ele fala o verdadeiro jejum é desatar o jugo, tirar a corda do opressor, do oprimido, né? Então, assim, quando ele fala isso, é aquela coisa, você vê as pessoas oprimidas com o jugo em cima de si. Por quê? Porque as famílias estão quebradas. Essa geração não conversa com essa, que não, muito menos a que está no... Portugal é recordista mundial em casas de asilo, assim, para idosos, né? Os idosos são esquecidos lá. E a gente quer trabalhar para restaurar famílias, né? De transformar casas em lares, né? De verdade, né? Não, tremendo. Pastor André, com relação à vida ministerial, já falou um pouquinho, mas sempre tem os obstáculos, sempre tem aquelas pedras, às vezes, que fazem a gente ter que contornar alguma situação. E quando tem esses obstáculos pesados, você já pensou em desistir do ministério? Já pensou, quando tem essas crises, como é que você lida com isso e como é que você contorna essa situação? Eu creio que essas crises, elas acontecem... primeiro, o que eu costumo dizer para as pessoas é que elas acontecem não necessariamente porque você fez alguma coisa de errado, é porque elas acontecem mesmo. Quando a gente lê o livro de Neemias, você vê que Neemias está fazendo uma coisa boa, né? Ele está restaurando a muralha, colocando as portas em Jerusalém, e o inimigo vai lá perturbar ele. Quer dizer, é uma ingenuidade achar que a gente vai entrar nessa batalha
e o inimigo vai ficar de braço cruzado olhando, né? Não é assim. Então, quando a crise ela se agrava demais, é quando a gente começa a dar voz e dar algum tipo de abertura para vozes que não são do Espírito Santo. Eu lembro que em 2017, quando eu abandonei de vez a outra empresa que eu trabalhava, e para ficar ministerialmente no 100%, né, integral, eu passei um momento de ansiedade muito grande, assim. Não era ao ponto de imaginar que eu ia largar o ministério, mas foi tão sério porque eu achava que eu ia morrer, né? Eu tinha certeza que eu ia morrer. E toda hora eu batia no hospital achando que estava infartando, e não tinha nada disso. E era ansiedade pura. E eu tive que tratar aquilo. E um dia Deus falou comigo: você está dando voz, está dando ouvidos à voz errada. Toda vez que essa voz vier falar com você, e Deus tratou a voz como uma pessoa, né? Essa voz, né? Eu quero que você se levante e me agradeça pela vida, porque se seu coração está batendo, sou eu que faço ele bater. E nesse dia eu fui liberto, assim, mas foi naquele dia que eu fui liberto, quando eu comecei a dar graças a Deus pela minha vida. E isso, hoje, é uma lição que eu carrego na minha vida, né? Nunca dar voz ao espírito errado, né? Saber discernir o espírito, né? O apóstolo João fala, né? Julguem o espírito, né? Que espírito é esse que está falando com você? E às vezes o espírito religioso, o espírito político, o espírito do medo, o espírito da ansiedade, depressão, o espírito da falsa humildade, né? São espíritos que tentam te diminuir, tentam te depreciar. Fora, assim, se você deixar esse tipo de coisa acontecer, aí afeta a família, afeta a igreja, afeta tudo. Então, o pastor de igreja, o pastor de almas, ele tem que ter um cuidado especial. O escritor de Provérbios vai dizer, né, filho meu, né, guarda o teu coração, pois dele saem as fontes da vida. Ou seja, é guardar o coração. Você tem que guardar o coração. Não deixar as flechas inflamadas do maligno entrarem, aumentar a tua fé, porque é o escudo da fé que apaga as flechas inflamadas. Mas, assim, são momentos de crise. E, às vezes, você tem que... Deus é especialista. Eu não creio que Deus manda a crise, mas eu creio que Ele é especialista em transformar a crise em coisas boas. Verdade. Então, a gente depois sai dali mais forte, né? Dali mais forte. E a vantagem é que, à medida que o tempo vai passando, você vai ficando mais calejado. Identifica já antes, já neutraliza. Isso aqui eu não vou cair nessa de novo. Mas para isso a gente tem que estar bem focado, né? A gente não pode dar brechas, né? Não. Porque quando a gente dá essas brechas, vai vindo essas vozes aí que vão dando palavras de medo, palavras que vão querer te paralisar, né? Porque o inimigo quer paralisar a gente, né? Sim. Ele não quer que a gente avance, né? Matar não é vantagem para ele, porque a gente vai para o céu mesmo. Porque ele quer paralisar. Porque se ele paralisa, um ministério que poderia salvar milhões de almas, ele fica ineficaz, né? É verdade. Essa paralisação é que a gente tem que evitar, porque senão a gente deixa de cumprir nosso propósito, né? Exatamente. Pastor André, a gente sabe que as pessoas, quando se convertem no processo, começam a ter aquelas dúvidas, né? Qual o meu propósito? O que eu vou fazer no ministério? Eu queria te pedir um conselho para o pessoal que está assistindo a gente, né? Que tem esses dilemas, né? O que eu vou fazer no ministério? Como é que vai ser? Eu me converti, estou numa célula, estou começando a caminhar, mas eu não sei o que fazer ainda. Eu estou paralisado. Assim, eu estou naquele primeiro amor, quero fazer alguma coisa, mas não sei qual é o meu real propósito. Como é que você orienta esses novos convertidos, as pessoas que estão buscando a Deus nesse primeiro amor delas? A questão do propósito, ela não pode ser confundida, né? Então, assim, existem 3 coisas que você precisa descobrir. Até preguei isso na conferência. A sua identidade, a sua habilidade e o seu propósito. A sua identidade vem do teu chamado. E ela diz quem você é. Então não é que você tem um dom, você é o dom. Você se torna um presente de Cristo para a igreja. Então essas pessoas que têm esses chamados, Efésios 4 vai dizer, né? Ele deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, profetas e mestres. Então, eu não creio que esse seja o único tipo de chamado, né? Cristo, ele é infinito em criatividade, ele é criador do mundo, ele é o verbo encarnado, que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, assim, ele tem toda a criatividade
para nos dar chamados específicos, mas temos que buscar em Jesus Cristo o nosso chamado. Senhor, o Senhor me chamou para quê? E é isso aí, Ele vai falar contigo. Eu lembro quando eu estava nessa questão de chamado, o Espírito Santo mandou eu abrir em Jeremias 1, e aí eu comecei a ler e estava lá, né? Antes de você nascer, eu te designei como profeta às nações. E aí no ventre de tua mãe. E aí Deus falou claramente comigo, eu te designei profeta às nações. O meu chamado é de profeta às nações. Eu achava que o meu chamado era pastoral, não é. O meu chamado não é pastoral, apesar de eu ser pastor. Né? Uma coisa é o ofício, outra coisa é o chamado. Né? Eu achava que era um monte de coisa, mas o Senhor um dia falou para mim, você é profeta às nações, eu quero que você fale às nações. Foi quando eu decidi que eu iria para a Europa. Então a minha identidade me levou para lá. A minha habilidade são as coisas que eu sei realizar bem, é o que a Bíblia vai chamar de dons. A Bíblia orienta a buscá-los. Você pode buscar no Espírito ou você pode se ir exercitando no Espírito também. Sim. Aí vai quebrar a cara, vai cair, levantar, vai dar errado, vai dar certo, mas depois você acaba... E eu também não creio que seja uma lista exaustiva que está na Bíblia, né? São só aqueles 9 dons de 1 Coríntios 12, ou os dons de Romanos 12, não. Eu creio que Deus é infinito também na sua criatividade, te dá a habilidade de fazer várias coisas. Então, buscar assim, o que eu sou bom. Então, você tem as suas habilidades. Agora, se você desejar ser hábil em outras coisas, a Bíblia orienta, né? Buscar os melhores dons. Lá em 1 Coríntios 14, 1. Então, mas a sua pergunta não foi nem chamado nem dom, foi propósito. Isso. O propósito, ele vem da unção. Por que vem da unção, pastor? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Unção. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque Ele me ungiu para. Ou seja, me deu propósito. Para proclamar a libertação aos cativos, para abrir a vista dos cegos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, existe propósito na unção. Unção não é para exibir, para você exibir. Eu estou cheio da unção. Para quê? Então, o seu propósito você vai buscar na intimidade com Deus. Quando o Espírito Santo de Deus te unge, Ele te unge para, no meu caso, para plantar igrejas, para levantar novos líderes, para empoderar líderes para que eles levantem outros, né? Ou seja, me deu uma visão, um chamado de profeta às nações, me deu uma habilidade, talvez da oratória, ou talvez do estudo da palavra, do ensino, da pregação, mas isso tudo é habilidade, não é o meu chamado. Meu chamado é ser profeta às nações, mas me deu um propósito. Quando Ele vem sobre mim e fala, olha, eu vou te ungir para isso, né? Ou seja, eu tenho propósito de vida, eu sei onde é que eu quero chegar. Então essas pessoas têm que buscar chamado, têm que buscar identidade, habilidade e propósito. Amém. Uma das coisas que a gente tocou na questão da liderança, de formar líderes, né, é uma dificuldade que a gente vê, né, hoje em dia, né, a gente preparar líderes, né, que nem todo mundo está disposto a assumir o cargo de liderança, né. A gente motivar as pessoas a saírem da zona de conforto, saírem do banco para assumir o cargo de liderança é um trabalho que a gente vê bastante pesado aqui no corpo ministerial, de modo geral, né, formar novos líderes, né. E como é que tu lida com essa questão de estimular as pessoas a assumir o seu papel de liderança? Eu sempre digo assim, a liderança, quando você não tem liderança na igreja, a culpa é do líder, é ele que tem que levantar o líder. Então, assim, a responsabilidade é de quem está liderando, para levantar líderes. Agora, na medida que você se dedica àquilo, você vai ter êxito naquilo. Então, na verdade, quando algum pastor vem conversar comigo, que está ruim, que tem pouco líder, eu geralmente pergunto, quanto tempo você está dedicando para isso? Os líderes que você tem, você está tratando bem? Porque uma coisa é você levantar líderes, outra coisa é você levantar líderes que levantam líderes. Então, você tem mais de uma camada aí, né? Então, quando você empodera o teu líder a liderar, ok. Mas como você empodera o teu líder a levantar outros líderes, foi o que o apóstolo Paulo falou com Timóteo, 2 Timóteo 2:2, né? O que ouviste de mim na presença de muitas testemunhas, compartilha, né? Desdobra isso com homens fiéis para que eles possam passar para outros, ou seja, nunca deixe isso acabar. Levantar liderança vem de tempo que você dedica para isso, ou seja, se o seu propósito é levantar líderes, no meu caso, eu preciso levantar líderes. Se eu quero plantar várias igrejas em Portugal, não vou esperar cair do céu. Tem que estimular. Então, eu vou ter que investir tempo nisso.
À medida que eu invisto tempo nisso, eu não vou te garantir que eu vou ter 100% de sucesso em tudo, mas eu vou ter muito mais sucesso se eu estivesse fazendo outra coisa. Porque às vezes a gente tem uma ingenuidade de achar que na igreja os líderes vão aparecer, tipo, oi, me faz líder aí. Não, ele não vai aparecer assim. E as pessoas confundem líder com cargo, né? Você dá um cargo para a pessoa, né? Você é o líder, você é o ministro disso, ministro daquilo. Aí você deu um cargo, mas você não empoderou ele para liderar. Porque a marca fundamental de um líder é se ele tem liderados. Cadê seus liderados? Você olha por cima do ombro, não vê ninguém, tu não é líder. Exatamente. Então, assim, eu creio que é investimento de tempo. É valorizar quem você já tem, para empoderá-los a formar novos, e investir em pessoas que Deus vai te mostrar. Olha, essa pessoa é um líder em potencial, invista na vida dele. E aí, investir tempo é relacionamento, é conversa, é carinho, é abraço, é transferência de vida, é passar conhecimento, é ser boca profética na vida daquela pessoa. Quando você faz isso, a pessoa, as pessoas hoje têm muita crise de atenção, né? Poxa, pastor, me deu atenção. Então, assim, quando você faz isso, a pessoa praticamente gruda em você. Ela fala, não, ele é meu pastor, ele é meu líder, e ele anda com você. Amém. Pastor André, assim, a gente tem vários assuntos que a gente pode ficar abordando aqui para vários podcasts, né? Mas foi um prazer ter essa conversa aqui contigo hoje. O prazer foi meu. Grande, assim, ensinamentos que a gente vai poder compartilhar com as pessoas que vão estar assistindo o nosso podcast. Amém. Queria te agradecer aqui por disponibilizar o teu tempo aqui com a gente e trazer essa palavra aqui para Atitude TV Guaratiba, nosso programa Guaratiba Flow. E você que está assistindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para receber as informações do nosso canal. E contamos sempre com a participação de todos vocês aqui nos comentários, participando do nosso chat aqui.